A gente continua falando sobre política e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, foi às redes sociais hoje e criticou novamente o Supremo Tribunal Federal. O repórter Misael Mainetti, o pré-candidato usou até o dia de Tiradentes para aumentar o tom, para elevar o tom. Misael. A fala dele fez referência ao período de Inconfidência Mineira, sugerindo que hoje há uma espécie de poder concentrado e de um poder que está distante da população, Tiago. E ele usou as redes sociais, inclusive, para chamar alguns dos ministros de intocáveis. Já é a segunda vez que ele fala isso, se referindo a ministros da corte e comparando a atuação do judiciário brasileiro a essa época da colonização, ou seja, associando os ministros à coroa portuguesa. Esse novo vídeo surge depois que Gilmar Mendes, ministro do STF, pediu a inclusão de Zema no inquérito das fake news, inquérito esse conduzido pelo Supremo Tribunal Federal e já foi enviado para o relator, que é o ministro Alexandre de Moraes. Antes de a gente continuar, a gente tem esse vídeo de Romeu Zema. Vamos acompanhar. No lugar da coroa portuguesa se sentaram os intocáveis de Brasília, os políticos vendidos, os empresários ladrões, os juízes que se acham acima do bem e do mal. Juízes que se acham acima do bem e do mal. Sem citar nomes, ninguém, aqui é tonto para saber, todo mundo sabe, todo mundo é inteligente para saber, que ele está se referindo a alguns dos ministros do Supremo Tribunal Federal, quando ele fala isso, e também fala de políticos, também fala de empresários, muito provavelmente aí se referindo também possivelmente a integrantes envolvidos no caso Master. E Zema, ele disse também em declarações, em reportagens, que ele não pretende recuar do que ele chama de liberdade de expressão. Ele até falou que em declarações públicas ele disse que vai continuar fazendo críticas ao judiciário e chegou a afirmar que para silenciá-lo vai ser necessário prender o Brasil inteiro. Então, ele dá a entender que existe algum clima de repressão, algum clima de falta de liberdade de expressão ou de censura. Esse episódio ele amplia a tensão entre o ex-governador de Minas Gerais e integrantes do STF quando a gente fala sobre esse tema, liberdade de expressão. Aproveitando a oportunidade aqui no Jornal Jovem Pan, estamos ao vivo. Hoje eu e o Thiago, a gente falava da corrida maluca, então hoje a gente já tem dois assuntos, dois ingredientes novos para essa corrida, que é o Caiado apoiando aí esse projeto de lei que equipara a misoginia ao crime de racismo, algo que era inesperado, e temos esses ataques de Romeu Zema ao STF, que são combustíveis para os carrinhos da corrida maluca, para chegar no fim ali, Thiago? Para a gente ver o que vai acontecer nesse primeiro turno. Na linha de chegada, meu caro Misael Mainetti, sempre citando a corrida maluca, que a Dora Kramer virou fã também, está assistindo ao desenho, que a gente sabe. Até daqui a pouquinho, Misael. Gostou, Dora Kramer? Ele falando de novo sobre a corrida maluca. E eu te pergunto, em relação a esses ataques de Romeu Zema ao Supremo, é estratégia política que fala? Olha, você fala se eu gostei, eu gosto sempre da abordagem do Misael, que é uma abordagem sempre assim, muito direta e com conexões bem bacanas. É isso mesmo, é o que ele diz. Olha, ninguém é tonto, ninguém é ingênuo para não saber exatamente ao que o Romeu Zema está se referindo, e também gostei, achei que quando ele fala que o Zema e o Caiado acharam combustíveis para estimular as próprias campanhas, também concordo com o Misael, porque o Zema ele deve ter pesquisa interna e também medição de rede social, indicando que realmente esse filão que ele está explorando, que é o embate com a STF, é um filão que rende, tem potencial de render, porque a gente sabe, tem uma crise de confiança em relação ao Supremo Tribunal Federal, o ministro Fachin já disse, a ministra Carmen Lúcia já disse, há uma ala negacionista do Supremo Tribunal Federal que
prefere fechar os olhos, ficar numa cegueira deliberada em relação a isso, mas isso não faz desaparecer o fato. E o Romeu Zema está explorando, né, esse pilão. Fez isso com aquela postagem dos fantoches e tal, recorrendo ao bom humor, e o ministro Gilmar Mendes reagiu com fígado, pedindo investigação, o que só reforça a ideia do intocável. Então, quando o Zema diz que eles são intocáveis, o ministro Gilmar Mendes reage como quem se considera intocável, quem fica com a razão perante a opinião pública é o Romeu Zema. Então, as reações do Supremo Tribunal Federal não têm sido muito inteligentes do ponto de vista do embate político. E por isso que o Romeu Zema olha, vamos ver nas próximas pesquisas, mas pode ser que ele ganhe alguns pontinhos aí com a exploração desse pilão.